Obrigada pelo convite. Fico Eu agradeço. honrada. Eu trabalho com tingimento natural, impressão botânica, sou formada em moda pela Fevale e, e minha área de atuação realmente é a parte têxtil e explorando as plantas tintórias e vendo quais os potenciais delas para colorir, né, da vida, da forma, da cor, da textura para esses tecidos, para essas fibras naturais especificamente, né? E faz uns 3 anos, eu acho, eu fiz um curso com a Giane, faz 3, né? Foi em Ai, 2017. passa E rápido, né? boa! Foi o curso de biomimética, né? Inovação inspirada pela natureza. E desde lá o meu olhar também mudou bastante, assim, até em relação ao trabalho, né? Eu já trabalhava, na época, estava começando com tingimento, então trazer hoje a Giane para falar um pouquinho aqui é muito especial. É para embasar realmente todo o meu trabalho também aqui já, e enfim, se apresenta, Gi, fale um pouquinho de ti, do que é biomimética, a gente vai guiando a conversa por aqui. Tá ótimo. Eu acho muito legal, né, Yara, porque sempre teve muita sincronicidade nos caminhos que a gente foi traçando de alguma forma, até que chegou o momento em que eu tive a oportunidade de ser a professora, mas eu sempre trago esse olhar da professora muito como do aprendiz, né? Então, para mim, a grande sacada, a grande beleza de tu poder dar aula e tu poder aprender. E pode ter Uhum. certeza que tu também fostes professora para mim dentro deste processo e aprendi muito contigo e tenho grande admiração pelo teu trabalho. Até porque, Obrigada. não só por isso, mas também por toda a sinergia que tem com a biomimética, né? De ter a natureza como mentora, de ter a natureza realmente como a fonte de inspiração, como a fonte de criação. E aí, bom, tu mais do que nunca, né? Utilizando da natureza como material mesmo, não somente como uma mentora do projeto, né? A gente pode usar a natureza de várias formas, no sentido, não usar no sentido negativo, a gente pode aprender com ela e utilizá-la de várias formas conscientes. A gente vai entrar um pouco mais dentro desse assunto um pouquinho mais para frente. Falando um pouquinho de mim, então, eu sou engenheira de produção mecânica, tenho mestrado em engenharia e sou especialista em biomimética. E biomimética é minha grande paixão, né? Eu combino a engenharia com essa minha paixão pela natureza para criar inovação e levar essa inovação para as empresas. Então, hoje eu tenho a Amazul, que é a minha empresa de consultoria, onde a gente trabalha tanto com consultoria quanto com educação corporativa, justamente levando, né, a natureza como ferramenta de inovação, de transformação para as empresas. E aí a gente trabalha desde a transformação de algum processo, algum serviço, algum produto e também mindsets, né? Liderança, formas de gestão. Então, é bastante amplo os aspectos, são bastante amplos os aspectos, né, pelos quais a gente pode transitar quando a gente fala de usar, de olhar para a natureza como mentora para gerar transformação. Então, hoje, Sim. nossa principal atuação está dentro desses dois pilares, tendo a biomimética, inovação consciente e sustentabilidade integral, né, que é uma visão sistêmica do que é a sustentabilidade, são realmente o que eu chamo das nossas raízes, que são os nossos valores na Amazon. Uhum. A biomimética, ela é basicamente uma ciência que busca, uma área da ciência que busca a inspiração na natureza, né? Que busca trazer a inteligência da natureza para dentro de uma organização, de uma empresa, de um produto, um processo. Exatamente. A biomimética vem do grego bios, que é vida, né? E mimesis, que é imitação. Então, é uma imitação consciente das estratégias de sucesso da natureza, né? Uma imitação consciente do que a natureza faz. Então, a gente tem na biomimética a ciência do que é aprender a aprender com a natureza. E aí, muitas vezes, a gente tem que aquietar um pouco a nossa inteligência, né? Esse nosso lugar de ser a espécie superior a todas as outras, a que já sabe de tudo, e voltar a ser um pouco mais curiosos em diferentes aspectos de tudo que a gente pode aprender a aprender
com essa natureza. E a biomimética, ela vem com uma metodologia, né? Então, tudo que a gente até então fazia num lugar que Da Vinci fazia, Gaudí fazia, né? A gente tem aí grandes gênios, expoentes, assim, que transformaram o mundo mesmo, tendo a natureza como mentora. A diferença é que agora a gente, primeiramente, não precisa ser tão geniais como foram, né, esses precursores. A gente tem uma metodologia, né? Então, é acessível a todos olhar para a natureza como o norte daquilo que a gente quer fazer, né? Então, a metodologia se chama Biomimicry Thinking. E aí é que a gente entende a natureza como modelo, medida e mentora dos nossos projetos, processos e lideranças. Sim. Como é que a gente pode utilizar a biomimética nas nossas escolhas diárias, por exemplo? Fala um pouquinho disso, assim, que a gente acaba, às vezes, eu quero ter uma vida mais sustentável, ou eu quero, né, mudar alguns hábitos. Como a gente consegue utilizar o pensamento biomimético para essas escolhas na hora de um supermercado, por exemplo, ou de adquirir um produto, um serviço? É bem legal essa pergunta, Yara, porque assim, olhar para a natureza como inspiração é algo que faz parte da gente, né? A gente chama isso de biofilia, que é o amor à vida. Então é inerente esse amor à vida. A não sei que as pessoas sejam psicopatas, eu acredito que ninguém aqui seja. Então, assim, esse amor à vida, esse cuidado, essa vontade de estar conectada com a natureza é algo muito nosso, do ser humano, né? Então, como que a gente reativa isso no nosso dia a dia? É a gente voltar a estar em contato com a natureza, a gente voltar a se reconectar com ela, observá-la, né? Quando olhar para uma árvore, não só passar pela árvore, parar e observar a grama, parar e observar a formiga, a plantinha que tu tem em casa. Isso já é um processo de reconexão, já é trazer a natureza de novo para perto, né? Porque não precisa morar num sítio. Se tu pode morar num sítio, que baita privilégio. A gente sabe que hoje não é a realidade da maioria das pessoas. Então, assim, não é por isso que tu vai estar desconectada da natureza, né? Talvez tenha uma planta em casa. Então, cuida, olha para ela, observa, nutre essa planta. Isso é estar em contato com o que é esse olhar naturalista, né? O olhar que te traz conexão com a natureza. Além disso, a gente tem que falar das escolhas conscientes, né, Yara? Quando a gente está fazendo compras, quando a gente está olhando para algo que a gente precisa adquirir, e aí vai desde algo básico, como o alimento orgânico que eu vou consumir no mercado, até uma roupa que eu vou comprar. Então, assim, da onde vem? Como é feito? Por quem é feito? Né? Então, a gente ter essa consciência desse olhar, que ele entende que tudo aquilo que eu consumo tem um impacto sistêmico para a sociedade, para o planeta e para as empresas, transforma a minha forma de olhar para a natureza no meu dia a dia, né? Eu me torno eu me coloco num lugar de muito mais responsabilidade, porque assim também a gente tem muito esse olhar do a gente tem que ser mais sustentável, a gente tem que ser mais sustentável. Ok, e o que a gente está fazendo no nosso dia a dia, né? A gente não precisa de algo grandioso, porque a gente tem sempre uma visão que as coisas têm que ser muito grandiosas, né? E assim, gente, não precisa. Não precisa ser grandioso. É a escolha mínima diária que você faz, ela já é muito transformadora. E aí, outro convite que eu faço inclusive, quem pode ter horta, alguma coisa assim, faça isso, sabe? Eu não posso. Gente, bota uns vasinhos na janela da cozinha e planta pelo menos uns temperinhos. É fácil, é tranquilo de cuidar, sabe? De nutrir. Então, isso tudo vai te trazendo essa reconexão. Além disso, isso a gente está falando de um dia a dia, né? Um dia a dia muito prático, né, Yara? Mas a gente também pode olhar para o nosso trabalho, para as coisas que a gente faz e perguntar o que a natureza faria aqui. Então, diante de algum desafio que a gente possa ter, a gente pode perguntar o que a natureza faria aqui? E aí eu preciso pensar na função que eu estou querendo emular, né? Então, como a natureza colore? Como a natureza comunica? Como a natureza armazena água? Entende? Eu começo a perguntar o que a natureza faria aqui.
E isso também É, transforma muito a minha forma de criar, de fazer o que eu faço no meu dia a dia. Então, são muitas as maneiras que a gente pode, aqui eu trouxe só algumas, né, que a gente pode começar a trazer mais esse olhar naturalista, biomimeticista para a nossa realidade todos os dias. são as perguntas certas, né? Acho que essa é a grande sacada, né? Eu lembro já no curso, assim, que o mindset, ele precisa partir ali do... É mudar o mindset, mudar a forma como tu vai pensar em perguntar, né? Para tu Perfeito. achar o teu grande... Acho que a grande sacada não é a resposta só, mas a pergunta, né? Tu vai achar a resposta certa se tu fizer a pergunta certa. Perfeito. A gente tem muito um apego com a solução. Nós vivemos num tempo que Uhum. a gente está tão ansiosos, né, para poder fazer as nossas entregas, que muitas vezes a gente não entende que nada se materializa como mágica. Existe um processo para as coisas nascerem, se desenvolverem, crescerem, existirem, né? Isso na natureza, quando a gente fala de plantar uma semente, esperar o tempo dela de se desenvolver, crescer e virar flor, por exemplo, ou uma árvore, ou um fruto. E também naquilo que a gente está fazendo. Só que a gente fica tão ansiosos, querendo a solução, que a gente nem observa se de fato a gente está respondendo, se aquela resposta vem de uma pergunta que faz sentido para o desafio que a gente tem, né? Isso. Então, assim, as perguntas certas, elas são essenciais e elas são transformadoras. Porque, assim, se a gente não está encontrando as respostas que a gente quer, muito provavelmente é porque a gente está fazendo as perguntas erradas. E aí o convite da biomimética é: pergunte para a natureza, que com certeza ela já pensou na solução primeiro que você. Se você fizer a pergunta certa, ela vai ter a resposta, né? E aí, como que eu faço isso? Bom, gente, a natureza, por exemplo, um exemplo bem fácil de entender. Se eu perguntar para ela como ela cria uma garrafa de água, ela não vai me responder, né? Mas meu desafio de design é esse. Tá tudo bem, teu desafio do design é a garrafa de água. A natureza não cria uma garrafa de água. Então não adianta perguntar a natureza como se cria uma garrafa de água. Mas eu posso perguntar: como a natureza armazena água? Como a natureza absorve água? Como a natureza condensa água? Enfim, eu posso começar a fazer perguntas relacionadas à função daquilo que eu quero fazer. E aí o céu é o limite, porque a gente encontra muitos organismos que respondem todas essas nossas questões, enfim, nos trazendo diferentes respostas biológicas, que depois a gente traduz essa linguagem biológica para uma linguagem industrial, né? E aí a gente começa a aplicar as soluções da natureza no nosso dia a dia. Na verdade, tudo na natureza tem a sua função, né? E não é à toa que os seres existem, nós, inclusive, né? Como coletores, dispersores, enfim. Acho que não tem como pensar diferente, né? Quando tu entende o processo, é realmente um pensamento biomimético, né? Pensamento partindo da função de cada ser dentro do sistema, né? E aí a gente consegue aplicar isso em tudo, né, Gi? Em produto, utilizando a biomimética, utilizando digamos, a natureza como inspiração para forma, para processo, para função, né? Em diferentes... A gente pode usar desde a parte, né, mais relacionada à nossa forma de gestão, de liderança, uma inspiração muito mais no sentido de reconexão mesmo, de autoconhecimento, como a gente pode usar para uma parte mais técnica, que aí a gente está falando de produtos, processos, serviços, sistemas que são biomimetizados, né, bioinspirados, inclusive para gerar em torno de 1,6 trilhões no PIB mundial, né, os produtos bioinspirados até 2030. Então, assim, até 2030, a gente vê uma grande transformação acontecendo no mercado, onde, de fato, os produtos bioinspirados, eles tomam força, né? Eles tomam seu lugar, de fato. Isso se dá muito também pela nossa forma de consumo. Então, de novo, somos responsáveis por toda essa transformação de cultura, de consumo, de modelos de negócios.
E, claro, pode haver, inclusive, uma aceleração nesse processo e 2030 a gente chegar lá e ver que foi muito mais do que 1,6 trilhões de dólares no PIB mundial. Na verdade, foi mais. Sim. Eu sou meio poliana, né? Eu tenho uma visão bem otimista das coisas e eu gosto de acreditar que esse número vai ser maior do que é a previsão, né? Eu acho que eles já estão dentro de eles já estão olhando para um cenário que é um cenário otimista, mas devido a toda a situação que a gente vem enfrentando mundial, eu acho que a gente pode ter aí uma surpresa ainda mais positiva no sentido do que essa reinvenção das empresas ao serem partes, né, desse lugar, desse mercado que é mais sustentável, que é mais consciente. E a gente vê isso acontecendo bastante agora, né, nesse momento. As empresas se reinventando, a gente como consumidor também transformando as nossas escolhas, né, no momento de, enfim, de fazer uma compra, contratar um serviço. E até, assim, o que eu queria te perguntar, acho que mais ou menos tu já também respondeu uma parte, que é das empresas, como a biomimética ela pode transformar, né, o pensamento dentro de uma empresa e também não só para criação, mas como para solução de problemas, né, que já existem. E são muitos, a gente sabe, nesse sistema que a gente tem, que são muitos, né? A gente é convidado. Quando a gente começa, eu sempre falo também uma coisa, né, Yara? Quando a gente. Foi um pouco do que tu trouxe no início da live, tu falou, depois que eu fiz o curso eu não consegui mais não enxergar as coisas pelas lentes da biomimética, pelas lentes da natureza. Eu acho que é um caminho sem volta, né? Depois que a gente transforma o nosso olhar, a gente não tem como voltar a ver o mundo da maneira que a gente via antes, né? A gente vê realmente de uma maneira muito mais integrada, muito mais sistêmica, entendendo muito mais, tipo, todas as relações do que a gente faz parte, né? E aí, quando as empresas começam a abraçar essas novas economias, né? Uma economia regenerativa, colaborativa, circular, sustentável, a gente vê uma grande transformação acontecendo, né? Porque essas empresas, elas se tornam empresas que curam, a gente fala, né? Então, são empresas que têm uma responsabilidade ambiental, social, financeira e dentro daquilo que elas executam, né? Na área delas. Enfim. Então, assim, é para todos os tipos de empresa essa transformação. Ela pode acontecer de diferentes formas, né? Então a gente pode começar trabalhando num processo, num produto, num material, numa liderança, e aí aos poucos a gente vai levando isso para outras áreas, né? Então, às vezes também a gente pensa, mas não é para o meu tipo de empresa, isso nunca vai acontecer na minha empresa, ou eu não acredito que isso vai acontecer para mim, porque a minha empresa é muito consolidada, é uma empresa familiar, é uma empresa enraizada, não vai ser para mim. Bom, assim, a informação que eu tenho para te dar é que vai ser para ti. Porque, assim, é muito... Ou tu muda gradualmente dentro daquilo que tu consegue, ou, eventualmente, tu deixa de existir, ou tu é atropelado e obrigado a fazer essa transformação dentro daquilo do teu dia a dia, dentro da tua empresa. Então, a gente realmente vai ter que entender esse processo como um processo de transição. Então, olhar para a biomimética, olhar para a natureza, olhar para tudo que se refere à sustentabilidade é um movimento necessário, é um movimento que está acontecendo de uma forma muito pontual e de diferentes formas em diferentes empresas e que vai sim afetar o teu negócio quando tu menos esperar, muito provavelmente, caso tu não esteja já te preparando para que isso seja um processo dentro da tua empresa, né? Seja algo que tu está trabalhando para colocar dentro da tua empresa como um valor, né? Eu acho assim, a gente não pode mais separar, né, Yara, assim, a área de inovação, a área de sustentabilidade. Gente, todas as áreas têm que ter sustentabilidade, todas as áreas tem que ter inovação. Então, assim, é realmente o que a gente precisa fazer é começar a entender esse processo como cultura da empresa. E aí, a gente trabalha isso com as empresas, né? A gente incentiva que isso seja feito e a gente não quer que ninguém
do dia para a noite se torne aí um case exemplar de sucesso que mudou tudo, até porque não existe isso. A gente apoia muito o trabalho de formiguinha, que aos poucos a gente realmente vai conseguindo fazer algo grandioso, né? Então, a gente começa pequeno e vai transformando aos poucos conforme cada um consegue. Mas é para todas as empresas, tá? Isso. E não pense que não vai ser para sua. Porque já é. Para todos já é. A gente fala das empresas do futuro no presente, né? Que é uma coisa que eu acho também é bem legal da gente pensar. E quando chegar a hora eu vejo. Gente, já chegou, tá? Já chegou. O futuro é todo momento, né? Cada minuto já é futuro. É ilusão pensar num futuro tão, às vezes, distante, né? Tá todo momento a gente já está construindo ele. Eu só queria dizer para o pessoal, quem tiver perguntas, que deixe ali na caixinha, tá? Ou então faz aqui nos comentários mesmo. E queria trazer também, enquanto tu falava, me veio bem forte, assim, trazer, né, toda essa ressignificação, digamos, para dentro das empresas, para dentro do nosso consumo, e esse pensamento biomimético, ele é completamente mais econômico também, né? Porque a gente traz otimização de processos, né? Consegue otimizar processos, otimizar sistemas, otimizar recursos, né? A gente trabalha sustentabilidade econômica muito forte também dentro desse pensamento, né? Para quem acha que às vezes é tão distante ou é muito, ainda se tem um pensamento de que a sustentabilidade ela é muito mais cara, né? Hoje como consumo, como, enfim, e na verdade não, né? A gente tem um momento, a gente está vivendo um momento de transição por vários motivos, assim. Então, hoje, muitos dos processos, muitos dos produtos que a gente for escolher que são sustentáveis, talvez eles realmente serão mais caros. Mas, assim, a gente precisa aprender a pensar no longo prazo, né? Sair desse lugar de ansiedade, sair desse lugar onde a gente quer as coisas do dia para a noite e começar a pensar no longo prazo. Então, quando a gente pensa no longo prazo, o investimento que a gente faz em algo sustentável certamente nos dá um retorno, né? Muito maior do que o outro caminho, do que o caminho contrário. E outra coisa que é legal da gente falar é que, assim, quando a gente entende que o que acontece no longo prazo, ele na natureza é algo natural, é algo normal, a gente começa também a reconectar com o que é a nossa essência, né? Essa ansiedade que a gente tem, ela vem do modelo mecanicista e linear que a gente vive, né? Então, assim, o que é um investimento caro? O que é valor para você? Valor para você é a sua vida saudável, a vida do planeta, a vida dos seus filhos saudável? Ou é somente o valor que você tem na sua conta? Que também é importante, porque a gente vive num mundo capitalista, a gente precisa ter dinheiro. Eu não estou excluindo uma coisa da outra, tá? Até porque... Quando a gente fala de sustentabilidade, acho que é legal trazer o conceito de sustentabilidade. A gente fala de 3 pilares, tá? A gente fala de não esgotar recursos naturais. E a gente fala do pilar ambiental, financeiro e social. Então, quando a gente está falando de ser mais sustentável e de investir no longo prazo, a gente está falando realmente de abundância. Abundância financeira, abundância de saúde para a sociedade, e abundância ambiental, porque a gente para de esgotar os recursos, né? A gente para de eliminar os organismos vivos que coabitam o planeta conosco. Ou seja, todos nós juntos somos partes do ecossistema e precisamos estar com saúde para que o sistema opere de uma maneira sistêmica, de uma maneira saudável, de uma maneira que faça sentido para todos nós dentro do sistema, né? Então, eu não posso achar que eu tô sozinha no planeta, porque eu não estou. Então, assim, o que é longo prazo? Né? O que é barato e o que é caro? Porque tem aquele ditado popular que diz, né? O barato sai caro. Então, assim, começa a pensar no que você quer investir, no que você pode investir. Porque, assim, só assim a gente também começa a gerar mais demanda. E quanto mais demanda a gente gera,
mais a gente consegue também reduzir o custo, né? O valor dos produtos sustentáveis. Então, são várias coisinhas. E, às vezes, outra coisa, procura de produtores locais algumas coisas, sabe? Começa a incentivar o que é feito localmente. A natureza ela é muito sábia no que se trata de agir localmente, né? E usar os recursos que tem disponível localmente, recursos e energia. Então, tudo isso a gente começa a integrar também na nossa visão de mundo, como indivíduos, né? Não só como empresas, mas também como indivíduos. Então, assim, o caro, o barato, o longo prazo, o curto prazo, tudo se torna relativo quando a gente começa a colocar as lentes certas e começa a entender qual é o impacto que isso vai causar de fato, né? Financeiro, ambiental e social. Porque que a gente precisa sempre olhar por esses três pilares, né? Então... Até a Ana colocou aqui, eu já ia engatar esse assunto, ela colocou pedindo literatura, se a gente tinha literatura sobre o assunto para, enfim, para quem quer seguir por esse caminho ou iniciar esse caminho. E eu me lembrei muito de um livro que, se eu não me engano, é Design para a Sustentabilidade. Eu tenho ele aqui, depois eu acho ele aqui e coloco. Eu não lembro certo, mas eu acho que é Design para a Sustentabilidade. Onde ela fala dos três pilares como sendo o macro, o meio ambiente, depois as pessoas e depois a questão financeira. Então ela fala, se o meio ambiente, se a natureza está saudável, as pessoas estão saudáveis, e se as pessoas estão saudáveis e o restante também, a gente vai ter uma economia também saudável. Então é de fora para dentro, né? Seria esse o movimento. Exatamente. Exatamente. Eu vinha falando dos três pilares, né? Que já são mais conhecidos, mas que a gente tem esse movimento, né? De pensar meio ambiente, pessoa e recurso financeiro como consequência de tudo isso, né? Equilibrado, assim. Perfeito. Tem até um case que eu acho bem legal, um exemplo do asfalto que se regenera a partir das bactérias, né? Até tem um vídeo dele no Instagram da Amazu, depois deem uma olhada lá, é @amazu.bio. E aí esse asfalto, assim, inicialmente, se eu for pensar em investir nesse asfalto, ele vai ser mais caro do que o asfalto comum. Mas pensando na manutenção, eu nunca mais vou ter manutenção na vida útil desse asfalto, porque esse asfalto ele se auto-regenera. Então, no longo prazo, esse asfalto que inicialmente foi mais caro, ele na verdade vai ser mais barato do que o asfalto que agora é mais barato, mas depois, se 2 vezes por ano eu tenho que fazer manutenção dele, obviamente, ele vai duplicar, triplicar, quintuplicar, sei lá, o valor do asfalto que se auto-regenera. É um custo-benefício. Por isso que a gente precisa ter muita consciência do que a gente está consumindo, do que a gente está fazendo, sabe? Entender essa lógica do investimento do longo prazo, do retorno do que é esse investimento, né? Isso é muito importante. E de literaturas dentro também no Instagram da Amazu, se você botar hashtag AmazuBooks, tem vários livros, tá? Que a gente coloca, posta aí no feed. Mas eu acho que que é o principal da biomimética hoje é o da Janine Benyus. Janine Benyus, Benyus, que se chama Biomimética Inovação Inspirada pela Natureza. Esse é o livro chave, é o livro mãe, assim, para quem quer começar a estudar biomimética, que a autora é quem criou o termo, né, biomimética e é uma das criadoras da metodologia do Biomimicry Thinking. E foi com quem eu tive aula, né, nos Estados Unidos. Então, eu estudei no Biomimicry 3.8, que é um instituto de biomimética, que hoje é um dos únicos institutos que pode, de fato, certificar especialistas, né, na área. Então, eu tive aula diretamente da fonte, tive aula com a Janine, com a Dana Baumeister, a Erin Light, que são hoje referências mundiais, né, na área da biomimética. E para quem quer começar, a minha indicação seria realmente esse livro, e aí depois buscar literaturas associadas, né, dentro de economia circular e outros temas que a gente consegue conversar. A biomimética, ela conversa muito bem com vários temas dentro do âmbito de inovação consciente.
e de sustentabilidade, pensamento sistêmico, novas economias. Uma coisa vai conversando com a outra. Tem um que eu já trouxe até aqui no Insta uma vez no IGTV, que é o Cradle to Cradle, que é do berço ao berço, né? Que traz bastante a questão da economia circular também, né? Sem desperdício, um sistema integrado, onde tu se torna responsável pelo que tu está criando e pelo que tu está consumindo também, né? Perfeito. A gente tem hoje o Cradle to Cradle, né? Que é essa economia circular. Ele é quando a gente pensa na natureza. A natureza, ela naturalmente, ela trabalha do berço ao berço. Naturalmente, ela é regenerativa, né? Então, faz muito sentido tu olhar para ela para aprender a fazer isso nos teus processos também, né? Então, eu quero que a minha empresa aplique economia circular. Aplique essa economia do berço ao berço, essa economia regenerativa. Como que eu faço isso? Vamos olhar para aquilo que tu faz e perguntar como a natureza faria, e com certeza a consequência vai ser que o teu processo vai ser um processo do berço ao berço, né? Vai ser um processo que se encaixa dentro do cradle to cradle. Então, é exatamente isso. Assim, é uma literatura que faz muito sentido para ser associada com qualquer uma que tenha referência à biomimética. A Marcela Debetio colocou aqui, Marcelinha querida, tem um autor que fala sobre 5 pilares da sustentabilidade, que é o SATS, de 93, um livro. Acho que é um livro, né? Que ela colocou aqui. E teve alguém que perguntou como é que é a visão, qual é a visão da biomimética na cosmética? Se tem algum caso, ou enfim. Acho que é isso que a pessoa que quis perguntar. Tem um IGTV onde eu falo sobre biomimética dentro da indústria da beleza. Então tem no YouTube, tem no IGTV. Eu faço, para quem não sabe, assim, tem vários vídeos, tá, gente? Que eu chamo de papos biomiméticos, disponíveis tanto no YouTube da Amazul quanto no IGTV da Amazul. Então ali tem bastante temas abordados, desde a indústria da beleza até como o Shinkansen, né, que é o trem do Japão, foi inspirado na natureza. Então fica a dica. Borbulha conteúdo esse Instagram, né, Giane? Tem muito IGTV, muito conteúdo bacana, muito, muito mesmo. Para quem gosta de biomimética, fica, assim, é um mundo que vem sendo construído há algum tempo, já que realmente assim, a gente não tem hoje muita literatura, a gente não tem hoje muitos vídeos disponíveis, materiais disponíveis, então a gente tem no IGTV a gente tem isso, e também tem o curso de biomimética online, né, Yara, que é junto com a WTF. Sim. Eu vi que a Beta Ramos pelo menos entrou aqui no início. A Beta tá por aí. A Joyce, eu também vi. Então, assim, eles têm esse curso da Amazul mais WTF. E é um curso online para todo mundo. Não precisa já ter ouvido falar de biomimética. Tá? Tem link na minha bio, na bio da Amazul. Então, clica lá e dá uma olhada no... Ali, a Beta tá aí, ó. Tá aí. As pessoas que o curso tá incrível. Um convite para todo mundo fazer, para também aprofundar mais ainda dentro do que é a biomimética e de como isso pode ser usado principalmente para esse olhar de gestão. A nossa ideia do curso foi trazer a biomimética de uma forma que todo mundo pudesse aplicar, sabe? Então, não tem limitação de área, de nada, assim, ou de expertise que tem que ter antes, nada disso. Tá bem, bem acessível para todos os tipos de pessoas, de profissionais. E voltando as bases dos cursos da WTF, não tem pré-requisitos, tem que querer. Tem outros cursos, né? Inclusive na WTF, vale super a pena você dar uma olhada lá, tem muita coisa boa, né? Cursos para todo mundo, né? Sim. Gente, façam de biomimética, é incrivelmente maravilhoso. Tem mais uma pessoa que perguntou aqui. Quais os principais desafios que vocês veem para escalonar processos e tornar projetos comercialmente viáveis? Live Sui. Para escalonar processos e tornar viáveis? Projetos comercialmente viáveis. Assim, só finalizando o negócio da indústria da beleza, eu vejo que está transformando muito. Acho que a gente está buscando cada vez mais cosméticos naturais. Ou pelo menos que não tenham tantos químicos, aditivos químicos, tóxicos. Então a gente fala hoje realmente de olhar para uma química amiga da vida
E coincidentemente eu fiz um post hoje falando um pouco sobre química amiga da vida, de como a natureza usa poucos elementos da tabela periódica, quem lembra, né, das aulas de química no colégio. Então, assim, a natureza vai usar pouquíssimos elementos da tabela periódica para fazer tudo que faz, de cor, de material, de pigmentação, de tudo, tá? E, inclusive o colágeno que a gente tem naturalmente no nosso rosto e tudo mais. Então, a gente começa a olhar cada vez mais justamente para esse lugar. Poxa, a natureza tem aí um laboratório infinito de soluções que eu posso trazer para essa indústria da beleza. Porque é uma indústria que ela é muito agressiva, né? Porque a gente está falando da pele, a pele é o nosso órgão, né? É algo natural. Maior, né? Maior órgão do nosso corpo e a gente fica atacando um monte de coisa química, né? Então, assim, eu vejo que tem um movimento bem legal, tá surgindo marcas incríveis, né? Tem a Biossance, inclusive, tem outras, tem a Care, Natural Care, acho que esse é o nome, que também tem os produtos super naturais. Enfim, vai vir outras, mas assim, eu sei que tem muitas marcas legais, bem sustentáveis. E assim, gente, de marcas que talvez não sejam 100% sustentáveis, veganas, coisa e tal. Geralmente essas marcas estão tentando entrar no mercado. Então elas vão já estar oferecendo assim, um produto ou outro que tem uma pegada mais ecológica, consciente. Então é isso mesmo. Vocês também têm que apoiar esse tipo de movimento dessas marcas maiores para que elas também possam se transformar. Então, ter demanda, né? Isso, a gente precisa gerar demanda. Gerar demanda. Então, a gente é responsável por essa transformação do mercado, tá? E voltando na questão de escala dos projetos e tudo mais, de novo, o segredo é a gente, primeiramente, as empresas estarem dispostas a investir em inovação disruptiva, a investir em inovação de fato, a parar de querer repetir mais do mesmo, né? A se colocar nesse lugar de eu posso ser pioneira em algo. Então, o quanto a tua empresa está disposta a, de fato, inovar e não a repetir uma historinha que vem sendo contada, né? Então, assim, quando a gente fala de novas ferramentas para que a gente possa gerar inovação, a gente está falando desse lugar onde talvez a empresa ela vai ter que dar o primeiro passo e confiar, porque talvez ainda ninguém tenha feito isso antes. Mas aí, ou até mesmo olhar para quem já deu o primeiro passo, né? Parece tão distante, mas se eu fizer numa escala menor na minha empresa, talvez vai funcionar para uma primeira necessidade de mudança, né? Perfeito. Assim, aos poucos, sabe? Então, assim, para tornar mais barato, mais pessoas têm que fazer. Mais pessoas têm que comprar. Mais pessoas têm que fazer parte dessa rede, né? Dessa transformação aí que vem acontecendo. Então, quando a gente fala de escalar, gente, é isso. As pessoas gerando demanda, as pessoas gerando demanda, pessoas gerando demanda. E quem são as pessoas? Nós, todos nós. Nossa, todos. Então, olhando tanto para o profissional, né, quanto se falando de empresas, quanto para nós como indivíduos, tá? E, gente, e tudo que é novo, de qualquer forma, a gente tem que... Não dá para se iludir, né? Tudo que é muito novo, a gente vai ter que inicialmente pagar um pouquinho mais. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Você tem que se colocar nesse lugar de estar disposto. Se é uma coisa que tu acredita, vale o investimento também, né? Os teus processos manuais, né, Yara? Eles demandam um tempo, um cuidado, uma atenção que, de fato, hoje a gente não vai ver numa escala mecânica de produção, onde a gente joga uma lã ali dentro e sai 42 busões, entendeu? Então a gente tem que entender isso, né? O que é investimento? O que é valor? De que forma está afetando o planeta? Afetando a minha vida? Né? Afetando a vida do outro? Então, é isso. Eu acho que tem uma relação muito estreita com a questão de quantidade, né? Se eu posso comprar uma peça, seja ela o que for, que ela tem um feitio totalmente natural, né? A concepção, a produção, o pós-uso, né? É todo bem pensado. E eu vou pagar um pouco mais caro, eu preciso comprar 3 ou 4 ou 10 de um mais barato, que não tem nenhum tipo de pensamento em cima daquilo ali, de criação, enfim, de cuidado, de preocupação, né? Eu acho que é muito isso, a gente mudar esse pensamento de que eu preciso muito, quando eu preciso que aquilo cumpra a sua função.
Uhum. Se é me esquentar, eu preciso de um casaco. Não vou usar 5 casacos um em cima do outro, sabe? A gente tem uma necessidade de quantidade, né? De ter muito. E eu acho que é ter o certo, talvez, ou, né? Enfim, é muito relacionado a valor pessoal também, né? A gente vem de uma lógica muito de escassez. Então, como a gente fala de escassez, a gente sempre acha que vai faltar, que a gente eventualmente não vai ter. A gente acumula, A né? gente acumula isso por causa desse medo, né, da falta. Aí, Uhum. conforme a gente vai também transformando o nosso olhar para esse olhar mais cíclico, né, natural, naturalista, biomimicista, mas a gente vai entendendo que existe uma abundância no universo, na natureza, e que não vai faltar. Então, eu Uhum. posso comprar algo, usar isso, né, enfim, e eventualmente eu vou lá e compro de novo, ou compro outra coisa. Então, assim, eu não preciso ter tudo o tempo todo para provar valor que eu possa queira demonstrar para alguém, né? Então, se eu vivo numa lógica de abundância, eu tenho muito mais noção, muito mais consciência daquilo que eu preciso ter, daquilo que eu preciso consumir, daquilo que faz sentido para mim, né? Porque tem gente também, tem coisas que a gente vai comprando às vezes, quem nunca fez isso, né? Ah, porque tá na moda, ah, porque tá todo mundo usando, quando na verdade nem é teu estilo, nem combina contigo, sabe? Então vale a pena às vezes tu investir numa peça que tem um valor agregado maior, por causa de todo o processo de produção, de criação, de material, mas que tenha a tua cara, que vai ser uma peça atemporal, que é uma peça que tem um design bacana, que é uma peça que vai ser provavelmente quase única no teu armário, sabe? Eu acho que Uhum. isso a gente precisa entender. E por isso, muitas vezes, a gente fala de. A gente fala. Tem o eco luxury, né? Hoje, que é muito falado, assim. E na verdade, a gente Isso. nem precisaria chamar de luxury, né? O eco. Porque geralmente, quando a gente fala de eco, a gente já fala de valor agregado superior. Então, a gente já Uhum. entende o luxo como algo sustentável. Tá? É claro que a gente tem Isso. várias coisas que a gente precisa transformar, ainda pontinhos, né, detalhes, mas a gente já está entendendo o eco como luxo. E aí entra mais uma vez essa consciência no consumo. E por isso que é tão Uhum. importante a gente falar de mercado de luxo, inclusive, né? Então, assim, e de sustentabilidade também. E o que é luxo para você? Né? Porque a gente associa muito luxo com algo também, de novo, Amoroso. muito glamouroso, né? E não é esse luxo que eu estou falando agora aqui, né? Eu estou falando realmente do luxo no sentido de processo, de criação, de produção, de uma peça única. Isso também é luxo. Uhum. E isso tem muito a ver com sustentabilidade e com a nossa maneira de consumir, com a nossa consciência de consumo. E acho que volta muito quando a gente fala dessa questão de escassez, da gente mudar o pensamento de novo, né? Para que muitas coisas a gente não precisa ter, a gente precisa acessar a função, né? A gente precisa novamente só da função. Eu vi que o Felipe da WTF entrou aí e eu aprendi com ele isso sobre a questão da furadeira, que a gente, né, precisa ter a furadeira para fazer um furo naquela parede, mas eu preciso do furo, eu não preciso da furadeira, porque a furadeira no seu tempo de vida, né, em todo o seu tempo de vida, ela é usada em média durante 14 minutos. Isso é pouquíssimo para um aparelho, né, que às vezes estraga, sei lá, enfim, precisa da função Da fusão. daquilo e não do bem. Então, muitas coisas a gente pode olhar por esse lado, pedir emprestado, trocar, né? A troca é algo Tem a incrível. lógica do mais acesso e menos posse, né? E Isso, dentro mas dessa lógica do mais acesso, menos posse, agora o Felipe acabou de botar também. Quando a gente fala disso, a gente está olhando para algo que é muito, muito interessante. A gente está olhando para a economia colaborativa, né? Por isso que a gente vê cada vez mais o quê? Empresas trabalhando como Airbnb, né? Onde eu não preciso ter a posse do meu apartamento, eu tenho acesso a apartamentos em qualquer lugar do mundo, e casas em qualquer lugar do mundo. O Uber, onde eu não preciso ter um carro, mas então eu não tenho a posse do carro, mas eu tenho acesso ao carro e posso escolher o tipo de carro, basicamente, que eu quero. Eu posso pegar um carro super top, um carro mais simples, depende do que eu tô querendo no momento. Então, Eu quero o deslocamento, né? isso, sabe? Então, assim,
menos posse, mais acesso. Roupas, hoje a gente vê muitas empresas, né, trabalhando com essa questão do aluguel de vestidos, por exemplo, para festas, aluguel de bolsas. Então, assim, ontem eu estava falando, inclusive, com a Eduarda Galvani, que ela tem a empresa dela, que ela tem os vestidos, onde ela é estilista, onde ela faz os vestidos, e está pensando também numa lógica de trazer um second hand, mas não no sentido, tipo assim, de esse vestido não ficar parado no seu armário. Eu peguei da Sophie, que é uma empresa também de São Paulo, onde tem aluguel de vestidos de festa, e que tu, inclusive, pode deixar o teu vestido de festa lá. E aí elas cuidam do vestido, de todo o processo de aluguel, e tu ganha uma porcentagem para esse vestido não ficar parado no teu armário. E aí as pessoas podem alugar quantas vezes quiserem. Então, assim... tem o projeto Gaveta também. Modelos de negócios colaborativos, né? Então, desde o carro que eu não preciso ter, até a furadeira, que eu posso ter uma num prédio inteiro ou dentro de um bairro, se for o caso. Lavanderias coletivas, a gente vê muito isso, principalmente nos prédios em São Paulo. Então, assim, a gente está vendo essa transformação muito grande de menos posse e mais acesso. Então, por isso também fica um convite de todas as empresas começarem a pensar cada vez mais em economia colaborativa, né? Em economia circular. E acho que é o que a gente estava falando antes. As coisas estão se transformando. Pode parecer agora distante, mas é mais rápido do que a gente talvez esteja imaginando, sabe? Porque já tá acontecendo, né? Agora eu tava olhando o horário ali. Eu queria trazer para quem ainda tá, enfim, um pouco confuso com biomimética, assim, porque é um assunto simples ao mesmo tempo que é complexo, né? De trazer isso para a materialidade, assim, no pensar, no perguntar, que a gente pudesse trazer uns cases de biomimética, de produto, de serviço, enfim, de algumas empresas, assim, que tu lembre. Eu vi que tu estava falando da garrafinha, né? Que é inspirada no besouro da Namíbia, certo? Tem essa também. Essa garrafinha, ela, que a Yara tá falando, agora eu me esqueci o nome dela, gente. Depois eu trago pra vocês. Mas é alguma coisa bottle, water, enfim. E eles... o que eles fizeram foi olhar. Eles estavam precisando de água no meio do deserto, né? Enfim. E aí eles pensaram, putz, como é que a natureza sobrevive no deserto? Né? Como que ela faz para conseguir água? Porque o besouro da Namíbia precisa tomar água no deserto da Namíbia, né? Daí eles perguntaram o que a natureza faria aqui. E o que o besouro faz? Ele condensa a umidade do ar, armazena essa umidade do ar nas costas dele, transforma essa umidade do ar em água potável. Então, condensa essa umidade do ar e transforma em água potável, onde ele armazena a água potável e ele vai bebendo essa água ao longo do dia. E aí, É genial, eu acho. Eu acho esse case genial. E aí, o que acontece? Olhando para isso, para como o besouro faz esse processo de captura e armazenagem da água, essa universidade de Seul, né, criou essa garrafa que você pode levar ela para qualquer lugar e ela vai condensar, ela vai capturar a umidade do ar, condensar a umidade e transformar em água potável. Então imagina você pegar a sua garrafinha de água, tá? No caso, não precisa encher, mas pegar a tua garrafa de água vazia, sair com ela durante o dia ou ir andar de bicicleta, enfim. E aí ela vai pegando a umidade do ar, condensando e transformando em água potável. Aí isso é legal porque a gente está falando de algo que é água potável, acessível a todos e de forma gratuita. Então eu não pago mais pela minha água potável. A segunda coisa gente, vamos sair do nosso próprio umbigo e olhar para algo maior. Que problema eu posso solucionar fazendo isso? Problema de sede, né, gente? De acesso à água potável em lugares, em países subdesenvolvidos, ou mesmo quando a gente fala do Nordeste, aqui no nosso país, onde muita gente não tem acesso à água potável devido a secas, né? Então, assim, se nesses lugares, agora, em vez de pensar na garrafinha, pensa numa caixa d'água que faça esse mesmo processo.
de condensação, de absorção, condensação, transformação da umidade do ar em água potável. Né? A gente soluciona um problema de água potável. Social, sabe? Aí agora, outro ponto, os nossos prédios, nossas empresas com caixas d'água que fazem o mesmo. Então, assim, é água acessível, abundância para todo mundo de forma só acesso, sem posse. Eu não preciso mais pagar ninguém pela água que eu consumo, então ninguém mais tem posse dessa água potável, mas todo mundo tem acesso a essa água potável de uma forma muito, muito natural, né? Como acontece no mundo natural, como acontece na natureza. Então isso é genial, isso é fantástico e isso já é possível de ser feito. Essa tecnologia já existe, a gente precisa escalar ela, somente fazer isso. Mas é o que eles estão estudando, a gente vai ver isso nos próximos anos acontecendo, com certeza. E também é um dos meus cases favoritos justamente por causa disso. Porque a gente pode pensar tanto pra gente, né, e como indivíduo, minha garrafa de água soluciona meu problema de sede, quanto com um impacto maior, né? Maior, assim, uma empresa pensando num processo que ela utiliza água, uma questão social de pessoas que não têm acesso à água potável, então isso é bem amplo. Outro case super legal, porque a gente tem tipo 5 minutos, mas vou trazer rapidinho para vocês. É o Shinkansen, que é o trem-bala do Japão, que ele é inspirado, né, a parte frontal do trem é inspirado no bico do martim pescador. E aí isso fez com que o trem pudesse ficar no meio da cidade, porque a aerodinâmica do bico do martim pescador foi o que inspirou o design, né, da parte frontal do trem, o que faz com que o trem hoje não tenha tanto essa questão de barreira do ar. Então ele consegue fluir melhor, ele não quebra, né, a barreira do ar. Então ele não causa estrondo, barulho estrondoso. E além disso, deixou o trem mais rápido, tá? Porque justamente 10%, né? Eu acho que é uns 10% mais rápido, né? Exatamente. Eu vi alguma coisa sobre mais rápido e mais econômico, além de ter solucionado o problema inicial, que era o barulho, né? Então, assim, é bem legal. A gente pode falar também da parte de gestão, então a gente tem programas de bioliderança, onde a gente trabalha a visão dos líderes, né, para conseguir pensar nesse sentido de como olhar para a natureza como inspiração para a liderança. Então, uma liderança onde a gente fala de inteligência coletiva, relações cooperativas. Então, tudo isso também a gente trabalha e também são cases biomiméticos. Eu gosto de trazer os produtos, né, o que é mais fácil porque é mais tangível. Mas a gente também pode falar de serviços, de processos, de gestão, tá? A biomimética ela pode ser aplicada em todas as áreas de todos os tipos de empresas. E tem o macacão do Phelps também, da Speedo, que foi inspirado na pele do tubarão. Por isso que ele tinha mais agilidade na água, né? Quando a gente está falando de solucionar um problema de natação, a gente tem que olhar para quem, né, gente? Para quem vive na água, não para nós, seres humanos. E foi isso que ele fez, e arrasou. E criou essa roupa com essa nanotecnologia que imita a pele do tubarão e, por isso, maior facilidade para deslizar embaixo da água. Então, tem muitos cases aí muito legais que a gente pode conversar sobre. Enfim, dê uma olhada. Temos pouco tempo aqui, né? É que hoje a gente, graças a Deus, já tem bastante cases, referências. Então, a gente poderia ficar falando bastante tempo, realmente. Assim, a natureza é incrível, gente. Tem um documentário que eu amo muito e para mim, assim, é uma bomba de biomimética, que é o One Strange Rock, que traz muita inspiração e muito também da conexão para a gente pensar de onde veio, das funções, né, de vários organismos. Então, se alguém se interessar e ainda não tiver assistido, acho que até uma vez eu te mandei ele, não sei, né? Eu lembro que a gente conversou um pouquinho sobre ele. Eu não terminei de assistir ainda, mas ele tá. Eu já comecei e realmente faz muito sentido. Assistam. Hoje a gente tem vários documentários no Netflix que são bem legais. Que tratam sobre isso. A gente tem até um post na Amazon, onde a gente traz. Eu posso depois jogar ele para os stories para facilitar para quem quiser ver. Onde a gente fala de documentários que a gente indica assistir, que tem essa temática. E o One Strange Rock, com certeza, é um deles. Maravilhoso. Perfeito.
Então, antes que termine, eu quero salvar ela aqui. Eu acho que é só eu apertar em encerrar, né? Isso, daí só encerrar e tu bota pra jogar pro IGTV e tá tudo certo. IGTV. Quero deixar salvo aqui. Quero te agradecer, Giane, por ter aceito, por esse papo tão gostoso. Foi muito bom mesmo. Sempre é bom falar contigo. Gratidão. Ai, gratidão, muito feliz de estar aqui contigo, de estar aqui com todos vocês. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou. E mais uma vez, sou muito grata pelo convite, Ari. Estamos juntos nessa transformação planetária. É uma grande satisfação poder contar contigo. Fico muito feliz. Estamos juntos. Igualmente. Gente, obrigada. Um beijo, gente. Uma boa noite. Até mais. Tchauzinho. Até. Tchau.